A maldição dos padrões. Se você remover o eixo de tempo e o eixo de preço de um gráfico, provavelmente não conseguirá saber a diferença entre um gráfico de 5 minutos e um gráfico de 1 hora. Em certo sentido, isso é bom. Significa que podemos aperfeiçoar nosso ofício e, depois, encontrar um período adequado ao nosso temperamento de trader. O trader que tem a capacidade de se concentrar por longas horas descobrirá que o gráfico de 1 minuto e o de 5 minutos oferecem uma ampla oportunidade de ganhar dinheiro. O trader que não dispõe de tanto tempo provavelmente irá preferir o gráfico com um recorte mais longo, como de 1 ou de 4 horas. Assim, ele não precisará verificar o gráfico com tanta frequência. Os gráficos são uma ferramenta muito superior à análise fundamentalista, quando se trata de pontos de entrada e de saída, e posso usar as mesmas ferramentas, independentemente do período em que estou fazendo trading. Se sou contra a macroanálise fundamental, eu seria tolo se descartasse os fundamentos. Os dois não devem estar em campos opostos. Eles devem andar juntos, pois se complementam e compensam as falhas um do outro. Mas eu não iria tão longe a ponto de dizer que a análise de gráficos é o Santo Graal. Ganhei muito dinheiro com gráficos de trading, porém não foi minha capacidade de ler um gráfico que fez de mim um trader bem-sucedido. Não acredito que exista um Santo Graal quando se trata de trading e certamente não acredito que a análise de gráficos seja o Santo Graal. Padronização. Apofenia é uma palavra latina que, traduzida para o inglês, significa padronização. É um comportamento focado em ver coisas que não existem, a tendência de perceber padrões e conexões significativos entre eventos não relacionados. A padronização costuma ser uma diversão inofensiva. No entanto, pode ser usada para fortalecer uma crença que carece de evidências, como uma teoria da conspiração. A mente tende a buscar informações que confirmem o viés que já decidimos seguir. Portanto, é quase impossível ser completamente objetivo em relação à análise de gráficos. Certa vez, meu antigo mentor, Bryce Gilmore, comentou sobre esse fato. Ele me disse: Tom, nos mercados e nos gráficos, você só vê o que treinou seus olhos para ver. Outra perspectiva desse mesmo conhecimento foi expressa por Anais Nin. Ela disse: não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. Qual é a relevância disso para o trading? Posso ouvir você perguntar. Há muito tempo, tive um amigo que ganhava muito dinheiro fazendo trading. Nick foi um excelente trader, até 2004. Ele começou a ler e acreditar em alguns escritores e colaboradores do Zero Hedge e se tornou pessimista em relação ao mercado de ações. Ele continuou vendendo a descoberto. Mas o mercado continuou subindo. Ele simplesmente não conseguia aceitar o fato de que não havia mais desvantagens após o mercado em baixa do período entre 2000 e 2003. Ele não via o mercado como ele era de fato. Ele o via como queria ver. Ele era pessimista e tinha lido que o mercado continuaria em baixa, então parou de negociar o que via e deixou que sua opinião obscurecesse sua objetividade. Nick não opera mais nos mercados. Eu não queria escrever um livro sobre gráficos. Existem tantas obras sobre análise técnica, escritas por pessoas que duvido que trabalhem exclusivamente como traders. Acho que elas dizem a si mesmas que, por terem uma conta em uma corretora e por fazerem trading de vez em quando, estão qualificadas para escrever livros sobre o assunto. Embora eu seja trader em tempo integral, não acho que poderia acrescentar nada de novo ao mundo dos gráficos. Eles não me renderam dinheiro. Os indicadores nunca me renderam dinheiro. Índices e bandas nunca encheram minha conta bancária. Como estou prestes a postar alguns gráficos, quero salientar que isso é para provar um ponto, e não para ensiná-lo sobre os méritos da análise técnica. O fanático por linhas de tendência. Já no início de nosso estudo sobre os gráficos, deparamos-nos com as linhas de tendência. Elas são fáceis de usar e aparentam ser uma ótima estratégia de trading, principalmente quando fazemos isso após a operação. O gráfico dirigente começa a traçar linhas de tendência. A pessoa consegue ter uma visão geral completa do dia. Lembre-se, o cérebro terá como principal objetivo, repito,
Principal objetivo: evitar que você sinta dor. Uma operação perdida é igual a dor. Por isso, o cérebro envia um sinal aos olhos para ignorar as configurações que não funcionam. Essa inclinação à seleção cria uma imagem distorcida da validade das linhas de tendência. Você pode substituir as linhas de tendência por qualquer outra ferramenta analítica de seu pacote de gráficos, Fibonacci, bandas de Bollinger, canais de Keltner, etc., e a tendência permanecerá a mesma. Seus olhos só verão o que eles querem ver. Na melhor das hipóteses, eles podem até ver as operações perdidas, mas as ignoram, como se não importassem. O resultado é previsível. O pesquisador terá um gráfico com várias configurações de linha de tendência que resultam em excelentes operações. Não há operações perdidas. Todas resultam em lucros significativos. Esse é o poder de nosso subconsciente. Os traders cínicos, pessoas como eu, perceberão coisas que outros traders não percebem, não porque os outros não tenham essa capacidade, mas porque não querem. Se você estiver em uma posição de pesquisa e desenhar um número suficiente dessas linhas de tendência após a operação, provavelmente concluirá que são uma ferramenta fantástica, talvez o santo graal. Não há nada de errado com as linhas de tendência, mas elas não o deixarão rico. O que o deixará rico é como você pensa quando opera nos mercados. Se você pensar igual a todo mundo, seus resultados serão iguais aos de todo mundo. Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer se destacar do rebanho? Então perceba que o trading lucrativo não tem nada a ver com a ferramenta que você usa. Para provar como é inútil pesquisar ferramentas, gostaria de apresentar dois dos traders mais conceituados do mundo, Larry Pesavento e Larry Williams. Larry Pesavento versus Larry Williams. Os dois Larrys estão na terceira idade. Ambos são cidadãos norte-americanos e, incidentalmente, são amigos. Ambos desfrutaram de carreiras como traders ao longo de décadas e ganharam a vida com o trading. Larry Pesavento é conhecido por usar padrões e índices de Fibonacci. Larry Williams é conhecido por suas configurações de reconhecimento de padrões. Os dois escreveram diversos livros sobre as ferramentas que escolheram para operar nos mercados. Em um workshop que organizei em 2005, Larry Williams, que foi um dos palestrantes, apresentou estatísticas do índice S&P 500, mostrando todas as principais retrações em um gráfico de uma hora ao longo de uma década. Como você pode imaginar, praticamente todos os percentuais de retração concebíveis foram exibidos. No entanto, os 61,8% e o 38,2%, os dois índices de Fibonacci mais importantes, não foram destacados. É claro que eles estavam lá, mas estavam cercados por uma grande quantidade de outros percentuais. Sim, afinal, a sequência mágica de crescimento de Fibonacci não domina o mercado. Então, como essa ferramenta funciona para Larry Pesavento? A resposta é simples. Ela não precisa dar certo o tempo todo para ser uma estratégia lucrativa. Em 2016, em Oslo, na Noruega, dei uma palestra sobre índices de Fibonacci. Para a palestra, pesquisei todas as ocorrências em que o índice alemão de Aches retraiu 78,6%, a raiz quadrada de 0,618, e provei que, embora a retração de 78,6% tivesse uma taxa de acerto de 20%, ainda poderia ser uma estratégia útil. Era preciso arriscar muito pouco e fazer grandes pagamentos para que funcionasse. S&P 500 e Fibonacci. O S&P 500 teve uma alta de 11% de junho a agosto de 2021. O índice subiu de 4.050 para 4.550 pontos. Ao longo do processo, como você pode observar no gráfico a seguir, houve 3 retrações significativas. A função da sequência de Fibonacci é nos permitir comprar durante as retrações com índices de retração favoráveis, como o de 38,2%, o de 61,8% ou, até mesmo, o de 78,6%. O que vou mostrar agora é uma simples demonstração do poder do hype e do viés de seleção. Os índices de Fibonacci são uma das ferramentas mais conhecidas na área de trading.
Não há uma única dessas três principais retrações no índice SP500 que seja identificada por índices de 38,2%, 61,8% ou mesmo de 78,6%. Na verdade, os dois índices de retração que parecem surgir com mais frequência são 43% e 74%. Atribuo isso à aleatoriedade. Sim, esse é o poder de nosso sistema de crenças. Queremos acreditar que existe uma sequência mágica de crescimento na forma como os mercados financeiros se expandem e se contraem. Queremos acreditar que existe uma ordem universal para os mercados, ditada por uma divindade superior que criou o universo usando a sequência matemática do que conhecemos como Fibonacci. E funciona com frequência suficiente para que os crentes continuem acreditando. Esse é o perigo dos gráficos. Quando pesquisamos, buscamos algo que nos faça entrar no lado comprado, para nunca perdermos uma alta, ou buscamos algo que nos faça vender a descoberto, para que nunca percamos uma venda a descoberto. Entramos no mercado com um viés. Isso é apofenia em jogo. Cuidado! Taxas de divórcio na Espanha. A definição de ignorância é falta de conhecimento ou informação. Você pode ser uma pessoa inteligente, mas ignorante em algumas áreas. Por exemplo, sou muito ignorante quando se trata, digamos, de almas gêmeas e da teoria da Terra plana. Você poderia dizer que sou ignorante porque não me interesso ou não acredito nessas coisas. Justo. No que diz respeito a encontrar a alma gêmea especificamente, a única pessoa com quem você passará a eternidade, a pessoa que é perfeita para você em todos os aspectos, não acredito que isso exista de verdade. Por mais ignorante que eu seja em relação ao amor, sei ler as estatísticas, e com base nelas, será que devo concluir que almas gêmeas têm mais chances de se encontrar em determinados países? Acho que não. A título de exemplo, certamente não existem muitas almas gêmeas confessas na Espanha ou em Luxemburgo. Você sabia que, nesses países, as taxas de divórcio são de 65% e 87%, respectivamente? No Reino Unido, a taxa de divórcio é de apenas 42%. Isso significa que você tem uma chance maior de encontrar sua alma gêmea se morar nas Ilhas Britânicas do que na Espanha? Muitas pessoas acreditam que a posição celestial do Sol em relação às constelações estelares definidas aleatoriamente no momento do meu nascimento afeta minha personalidade de alguma maneira. Há também quem acredite que os mercados de ações são uma equação a ser resolvida, um código a ser decifrado. Ou essas pessoas estão delirando, ou, para ser mais educado, são ignorantes. A fraude do guru do Candlestick. Para evitar um processo, omiti o nome do personagem central da história a seguir. Quando os gráficos de Candlestick se tornaram a principal referência na década de 1990, uma pessoa, que havia sido fundamental na propagação de seu uso, estava sentada em um restaurante em algum lugar do mundo comigo e com outro trader de alto nível. Na época, o protagonista havia publicado livros sobre o uso de gráficos de Candlestick. Enquanto estávamos sentados no restaurante, eu lhe perguntei se ele acreditava que alguns desses padrões precisavam ser identificados por nomes diferentes, uma vez que eram praticamente idênticos. Por exemplo, argumentei que o padrão Arami e o padrão Arami-Croix são iguais para todos os efeitos, exceto pelo fato de que o padrão Arami-Croix não tem corpo, enquanto o padrão Arami tem. No entanto, ambos estão dentro dos padrões de barra. Isso me parecia uma tentativa deliberada de aumentar o número de padrões por motivos puramente comerciais, e não por motivos legítimos. Muitos dos padrões são similares, mas têm nomes diferentes. Perguntei se ele tinha um padrão predileto que usava ou uma seleção de padrões preferidos aos quais se atinha e, em caso afirmativo, em que período do dia ele costumava operar. Ele respondeu que não operava os padrões. Além disso, também admitiu que simplesmente não fazia nenhum tipo de trading. Não sei como você se sente em relação a isso, mas não me agrada muito. Imediatamente cortei todos os laços com esse senhor. Senti como se sua única missão fosse inventar o maior número possível de padrões para preencher páginas de livros e cursos e criar alertas em seu software de trading. Estou dizendo que os gráficos de Candlestick são inúteis? Não.
Só não acredito que haja relevância estatística para todos os padrões. Não sou só eu que pensa assim. Um punhado de artigos de pesquisa acadêmica sugere o mesmo. Eis a conclusão de um desses artigos, cujo título é A Statistical Analysis of the Predictive Power of Japanese Candlesticks, escrito por Mohamed Jamalouden, Adrian Hines e Lisa Polassia, e publicado no Journal of International Interdisciplinary Business Research em junho de 2018. Os candlesticks japoneses são uma técnica para traçar a ação do preço anterior de um subjacente específico, como uma ação, um índice ou uma commodity, usando preços de abertura, de máxima, de mínima e de fechamento. Esses candlesticks criam padrões para prever o movimento futuro dos preços. Embora a popularidade desses gráficos tenha aumentado muito na última década, ainda há poucas evidências estatísticas sobre sua eficácia em um grande número de ocorrências. Neste trabalho, analisamos o poder preditivo dos padrões Schutt, Starr e Hammer, usando mais de 6 décadas de dados históricos do índice S&P 500. Em nossos estudos, descobrimos que, historicamente, esses padrões oferecem pouca confiabilidade de previsão ao usar preços de fechamento. Em outro artigo, escrito por Piyapa Staravanij, Vasan Siraprapaziri e Kitishai Rajamama, os pesquisadores concluem o seguinte. Este artigo investiga a lucratividade dos padrões de candlestick. Os períodos de retenção são de 1, 3, 5 e 10 dias. Este estudo testa o poder preditivo dos padrões de reversão de candlestick de máxima e de mínima sem e com filtragem técnica, estocástico % D, índice de força relativa RSI, índice de fluxo de dinheiro MFI, aplicando o teste T ajustado à assimetria e o teste binomial. A análise estatística encontra pouco uso de padrões de reversão de candlestick de máxima e de mínima, uma vez que os retornos médios da maioria dos padrões não são estatisticamente diferentes de zero. Mesmo aqueles com retornos estatisticamente significativos têm altos riscos em termos de desvios padrão. Os resultados do teste binomial também indicam que os padrões de candlestick não podem prever com segurança as direções do mercado. Além disso, este artigo conclui que a filtragem por % D, RSI ou MFI geralmente não aumenta a lucratividade nem a exatidão da previsão dos padrões de candlestick. Traders, cuidado! Os corretores e educadores colocaram a carroça na frente dos bois. Eles nos fazem pensar que aprender o maior número possível de padrões aumentará nossas chances de sucesso no trading. Isso simplesmente não é verdade. Quanto mais padrões conhecemos, mais será a tendência de nos convencermos a sair de boas posições. Não há nada de errado com as análises e os padrões técnicos, com as candlesticks, os indicadores, os índices e as bandas. Eu não acredito em muitas dessas ferramentas porque são subjetivas e não sustentam uma análise real. Mas, de qualquer forma, o trading é tão subjetivo que não precisamos estar muito certos para ganhar a vida fazendo isso. Uma raposa velha conta. Meu amigo Trevor Neal administrava um fundo de hedge que tinha uma taxa de acerto de 25% em suas operações. Quero contar a história dele aqui para que você tenha uma visão mais profunda de como alguns dos melhores traders profissionais trabalham e pensam. Espero que esclareça esse assunto para você. Isso também deve servir como um lembrete de que existem muitas maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Seu trabalho não é seguir o que outra pessoa faz, mas encontrar uma forma que lhe agrade, que vá ao encontro de quem você é e do que gosta de fazer. A história começa comigo fazendo uma pergunta a Trevor. Eu sabia que ele tinha sido associado a Tom DeMark e seu indicador sequential. Tom DeMark é uma espécie de lenda no mundo da análise técnica. Acontece que eu conheci DeMark pessoalmente em um almoço da Bloomberg muitos anos atrás. Ele parecia ser um cara legal, embora eu não tivesse muito o que lhe perguntar, pois não conhecia seu trabalho. Veja bem, o trabalho dele só estava disponível para quem tinha um terminal Bloomberg. Na época, esse terminal custava cerca de $25.000 por ano. Atualmente, no entanto, o trabalho de Tom DeMark está disponível em muitas plataformas de trading, caso você esteja interessado. Perguntei a Trevor sobre o indicador sequential, e os olhos dele brilharam.
Ele me contou uma história sobre como ele e seu amigo decidiram que havia uma vantagem em negociar com o indicador sequential em um período bastante curto. Eles se mudaram para a África do Sul e começaram a negociar ações sul-africanas em um gráfico de 1 minuto. Nunca ouvi falar de uma empresa profissional, com fundos importantes sob gestão, que operasse em um período tão curto. No entanto, isso não foi o que mais me impressionou nessa história. O que mais me chamou a atenção foi como eles conseguiram ganhar dinheiro com o que outros traders considerariam uma taxa de acerto abismal. A maioria das pessoas acredita que você deve implementar uma estratégia de negociação que tenha uma taxa de acerto superior a 50%. Trevor me disse que seus resultados variavam. Havia momentos em que eram muito bons e outros em que não eram. Quando os resultados eram muito bons, a taxa de acerto chegava a 40%. Quando não eram, ela ficava na casa dos 20%. Porém, eles tinham em mãos uma ferramenta que gerava cerca de 25 a 30 operações vencedoras em cada 100 operações realizadas. Eles foram extremamente bem-sucedidos. Eles operaram o fundo por alguns anos, depois devolveram o capital aos investidores. Eles haviam ganhado dinheiro e, como nenhum deles era jovem, decidiram que já era o suficiente. Era hora de voltar para casa e passar um tempo de qualidade com suas famílias. Se fossem mais jovens, eles provavelmente teriam continuado. Agora, não sei quanto a você, mas gostei dessa história. Isso reafirma a ideia que tenho sobre o trading. O modo como você pensa quando faz trading é muito mais importante do que o fato de sua estratégia ter uma taxa de acerto na casa dos 50, 70 ou 90%. Embora essa história não seja uma evidência conclusiva de que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro fazendo trading, desde que tenha as regras adequadas de gerenciamento financeiro e a paciência necessária, é uma história genial de dois traders que conseguiram ganhar dinheiro, ainda que, de um ponto de vista convencional, sua estratégia no papel não devesse ter gerado lucro. Então, qual foi o segredo? Bem, a resposta é simples. Apesar de, em cada 100 operações realizadas, eles terem perdido 75, essas 25 operações vencedoras mais do que superaram em lucros o que as 75 operações geraram em perdas. Trevor me contou que eles esperavam lucrar 25 vezes o risco. Ele também me disse que, quando executavam uma operação, esperavam que ela funcionasse imediatamente. Assim sendo, eu o interroguei um pouco sobre esse assunto. O que quer dizer com esperava que funcionasse imediatamente? Perguntei. Ele contou que queria dizer exatamente isso. Quando eles executavam uma operação, esperavam que ela começasse a funcionar imediatamente. Se tivessem comprado a 50, não iriam querer que o preço caísse para 48. Se caísse para 48, eles parariam. Isso significava que eles tinham muitas perdas pequenas. Seus testes anteriores mostraram que, se a estratégia fosse negociada da maneira correta, ela funcionaria imediatamente. Caso não, a estratégia exigia que a posição fosse fechada. Acredite e haja. Quando você for capaz de agir e atuar no trading sem medo das consequências e repercussões, você estará operando em um estado mental ideal. Ao considerar quantas pessoas perdem dinheiro, em geral, nas operações de trading, logicamente deve concluir que alcançar esse estado não é uma tarefa fácil. Seria tolice pensar que tal estado de espírito vem facilmente ou, até mesmo, naturalmente. Não é assim que acontece. Certa vez, eu fiz trading por alguns meses com um cara da Alemanha. Ele tinha uma capacidade quase sobre-humana de não fazer nada. Sua paciência era incomparável. Enquanto operamos juntos, fiz questão de ser tão paciente quanto ele. Foi divertido e, ouso dizer, um tanto quanto dolorido. Perdi muitos negócios bons, mas os que ganhei superaram todos os outros. Seja paciente consigo mesmo. Seja capaz de deixar que seu conhecimento se estabeleça e amadureça dentro de você. Se no momento você opera com valores menores, mas quer operar com valores maiores no futuro, essa jornada provavelmente será tudo menos linear. Será uma jornada de avanços e retrocessos, de progresso e status quo. Posso lhe garantir isso. Você precisa crescer e se tornar o trader que sonha em ser.
Seja paciente com suas operações de entrada. Seja paciente consigo mesmo. Ao conseguir usar essas duas qualidades em suas negociações, com o tempo, o restante se resolverá sozinho. Você aumentará o valor de suas operações em um ritmo que não será alarmante ou desesperador para sua mente. Eu falo sobre isso com mais detalhes no final deste livro. Senão eu estaria agindo como aquele amigo bem-intencionado que diz para o amigo alcoólatra: simplesmente pare de beber. Ah, se fosse assim tão fácil! Da mesma forma, dizer a você é só ter mais paciência é tão útil quanto servir um porco assado em uma convenção de pessoas veganas. Um trader macro que admiro muito é Greg Coffey, um excelente trader de fundos de hedge de Londres. Em um artigo de jornal, um cliente o descreveu como humilde e arrogante em igual medida, o trader perfeito. O artigo descrevia que Coffey operava com uma convicção absoluta, a ponto de ser arrogante, mas ele era igualmente rápido em ser humilde quando as operações não davam certo. Lembre-se deste ditado: você não morrerá por causa do que sabe. É o que você pensa que sabe, mas que não é o que você pensa, que irá matá-lo. A natureza do jogo. O jogo nunca muda e nunca mudará. Os algoritmos não mudarão o jogo. As leis não mudarão o jogo. Porque esse é um jogo interno e você precisa investir tempo, talvez não tanto tempo quanto investe nos gráficos, mas uma quantidade enorme de tempo, para contemplar quais qualidades humanas você está trazendo para o jogo de trading. Você começa a se movimentar na direção certa quando tem conhecimento sobre si mesmo e sobre os mercados. O jogo nunca muda. Os jogadores, é claro, mudam. Todos envelhecemos e morremos, e somos substituídos por mentes frescas. Infelizmente, as pessoas não mudam, a menos que façam um esforço extraordinário para isso. Temos uma mente de réptil, não gostamos de mudanças. Ei, se não está quebrado, por que quer consertar? Bem, porque está quebrado. Não estou ganhando dinheiro como sei que posso, então quero mudar isso. Se isso significa que preciso aprender a viver sob um paradigma diferente e ter uma perspectiva diferente a respeito do medo e da esperança, que assim seja. O papel dos gráficos. Não se faz uma obra de arte com apenas uma cor. Não se prepara uma refeição digna de uma estrela Michelin com apenas um ingrediente. E certamente não se cria um negócio viável como trader focando apenas em gráficos. O papel do gráfico é fornecer uma representação visual dos pensamentos de outros participantes do mercado. Isso me permite ser muito mais específico em meus critérios de entrada e de saída do que, por exemplo, um trader fundamentalista. No entanto, é fácil se deixar seduzir pela aleatoriedade dos gráficos. Com o tempo, porém, não são suas habilidades de leitura de gráficos que decidirão o número de zeros em sua conta da corretora. Controlar a mente não é uma tarefa fácil. Sua mente reflexiva tirará conclusões precipitadas antes que sua mente consciente e reativa tenha tido um momento para considerar a resposta. O único propósito deste livro é lhe fornecer as ferramentas certas para programar sua mente para ser um trader bem-sucedido. Se não for controlada, nossa mente se torna fraca. Sempre que dou uma palestra sobre o papel da psicologia no trading, mostro às pessoas o logotipo da Federal Express e depois, pergunto: onde está a seta? Caso você ainda não saiba, dê uma olhada no logotipo da FedEx, há uma seta escondida entre as letras I e X. A coordenação entre os olhos e a mente é fascinante. Os olhos podem ver uma coisa, enquanto a mente, em um impulso reativo, nos diz que estamos vendo outra. É somente por meio da observação e do treinamento que nos tornamos conscientes de nossa tendência de acreditar no que pensamos ver de imediato. Uma ilusão de ótica, publicada pelo professor do MIT Edward H. Adelson, em 1995, demonstra de forma perfeita como a mente pode interpretar mal as informações transmitidas pelos olhos. Outro exemplo que talvez você já tenha visto é um pouco mais difícil de demonstrar neste livro, mas explicarei como isso aconteceu na palestra que dei, a que me deu o incentivo para escrever esta obra. É um exercício de flexibilidade mental. Mostrei ao público uma imagem simples, um quadrado vermelho.
Pedi às pessoas presentes que dissessem qual era a cor da imagem. Vermelho, elas gritaram em uníssono. Muito simples, não é? Em seguida, substituí a imagem do quadrado vermelho e mostrei uma com um quadrado amarelo. Mesmo resultado na resposta, amarelo. Em seguida, troquei a imagem por uma de um quadrado verde. E as pessoas gritaram verde. Vermelho. Amarelo. Verde. Até agora tudo bem. O público nem precisou pensar muito na resposta, esse é o grau de domínio do sistema de resposta automática. Então passamos para a parte mais complicada. Mostrei ao público uma imagem da palavra vermelho escrita em tinta azul e perguntei de que cor era aquela imagem. Muitas pessoas gritaram vermelho. Eu lhes mostrei a imagem da palavra amarelo escrita em tinta vermelha. Algumas pessoas gritaram vermelho, mas ouvi muito mais gritos de amarelo. Repetimos esse processo com uma série de nomes de cores escritos com tinta de uma cor diferente. Com o tempo, as respostas do público se tornaram mais consistentes e precisas. Por meio de um exercício bem-humorado, constatei que nossos olhos e nossa mente não funcionam necessariamente de maneira coordenada. Quando o cérebro vê a palavra vermelho, ele quer que digamos vermelho, mesmo se a resposta à pergunta for azul. É como se, conscientes, precisássemos impedir o cérebro de tirar conclusões precipitadas. Essa é uma característica importante no trading, porque, muitas vezes, vemos coisas que literalmente não existem. Os gráficos não funcionam tão bem em tempo real quanto após a operação. Infelizmente, você precisa acreditar e agir. Caso você tenha dificuldade em lidar com isso após algumas operações fracassadas, quer dizer que seu cérebro está tentando protegê-lo contra a dor. Você começará a questionar seus sinais e sabotar os próprios interesses. Eu já passei por isso, já fiz isso. E tenho a solução. O bom trading vai contra a natureza humana. Quando dou palestras sobre trading, pessoalmente ou no YouTube, costumo falar sobre os conceitos de valor e preço. Quanto vale uma coisa? Acredito que meu carro velho valha 10.000 libras esterlinas. O revendedor acha que ele vale uns 8.000 libras esterlinas. Quem você acha que ganha essa discussão se eu estiver ansioso para vender o carro? O valor de uma coisa é uma declaração emocional e tendenciosa. O preço, por outro lado, é com o que compradores e vendedores concordam. Não faz muito sentido dizer que algo vale mais. Você pode antecipar que algo valerá mais ou menos no futuro. Ou seja, essa é a essência da mecânica do que eu faço. Deixando a psicologia de lado, eu compro na esperança de que o preço do que estou comprando suba. Heráclito, o filósofo grego pré-socrático, disse: nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio, pois não é o mesmo rio e ele não é o mesmo homem. É importante ter isso em mente como especulador, porque o mercado está sempre mudando. A humanidade tem uma atitude ambivalente em relação à mudança. Nós a desejamos porque, do contrário, nossa vida se torna mundana e entediante, mas se a mudança nos for imposta, em vez de ser impulsionada por motivação e entusiasmo, tendemos a nos ressentir. A primeira vez que percebi a importância da mentalidade de negociação foi ao ler um livro sobre a vida profissional de um trader anônimo chamado Phantom of the Pit. O livro é gratuito. Você pode encontrá-lo em v.traderton.com na seção de recursos, conteúdo em inglês. No livro, o trader misterioso argumenta que a mudança de comportamento é o conceito mais importante no trading. A capacidade de mudar de ideia sem causar um desequilíbrio mental é a habilidade mais importante para um trader. Recebo perguntas em meu canal de trading ao vivo do Telegram o tempo todo, a maioria delas de traders inexperientes. Uma pergunta que sempre me fazem é: por que você está operando contra a tendência? Quando me fazem essa pergunta, dou risada, porque é um questionamento ingênuo e inocente. É ingênuo porque qualquer trader pode ser acusado de operar contra a tendência. Simplesmente depende do período que você está analisando. Se você é um trader que opera com base no gráfico de candlestick de 5 minutos, não se importa com o fato de a tendência do gráfico semanal ser de baixa.
Você se preocupa com a tendência do gráfico de 5 minutos. Outro motivo pelo qual a pergunta é ingênua é porque toda a construção da análise técnica está repleta de contradições. Pense nisso. É esperado que você siga a tendência, mas o que acontece quando você vende em um topo duplo? Você está apostando contra a tendência. O mesmo pode ser dito em relação a um fundo duplo. Você está comprando em um mercado em queda. 30 anos de dados. Sou day trader. Minha especialidade são os índices de ações, como o índice Dow Jones. Nos últimos 30 anos, observei as estatísticas de preços de fechamento no índice. Isso equivale a cerca de 7.500 dias de trading. Eu queria saber com que frequência o índice Dow fechava em alta no dia e com que frequência fechava em baixa no dia em comparação com o preço de fechamento do dia anterior. Pensei que, como nos últimos 30 anos o índice Dow havia subido de 3.300 para quase 36.000 pontos, você poderia esperar mais preços de fechamento positivos do que negativos. Eu estava errado nessa suposição. Nesse intervalo de tempo, apenas 50,4% de todos os preços de fechamento foram superiores ao preço de fechamento do dia anterior. Isso significa que a distribuição de dias positivos e negativos no índice Dow é feita de maneira uniforme. As ramificações dessa estatística são que os day traders como eu não podem confiar muito na tendência no período de alta porque praticamente tudo pode acontecer no gráfico de 5 minutos. O desafio que os traders enfrentam pode ser resumido com muita facilidade em uma explicação no estilo de Heráclito. Quando compramos meio litro de leite, sabemos que o leite é um produto uniforme. Não importa em que lugar deste planeta você compra o leite. Leite é leite. Portanto, se o leite custa 2 vezes mais em um supermercado do que em outro, você pode concluir, novamente com razão, que meio litro de leite é caro em um supermercado e barato em outro. No entanto, uma ação, uma moeda ou um índice de ações é como um rio. Está em constante transformação, que é o resultado da interação entre traders e investidores. Sua ação é o resultado da opinião dessas pessoas sobre o futuro. Você pode concordar com a opinião delas ou discordar, mas dizer que a maioria está errada é contraproducente para ganhar dinheiro de maneira eficiente nos mercados. Existem muitos traders de meio período que são incrivelmente bem-sucedidos em suas outras carreiras, mas sentem dificuldade quando se trata de trading. O que precisamos fazer para ter sucesso no mundo do trading é muito diferente do que precisamos fazer para ter sucesso no mundo fora dele. Por exemplo, se você for a um supermercado para comprar comida para o jantar e vir que há uma oferta especial de frango, estará inclinado a aproveitar essa oferta. Se o frango estiver sendo oferecido pela metade do preço, você poderá pensar que é um ótimo preço e desejará comprar mais para deixar guardado no freezer. A natureza humana é tal que adoramos um desconto. Gostamos de procurar boas ofertas e aproveitá-las. Temos uma sensação de alegria ao saber que compramos algo barato. Ainda ontem fui às compras e havia um corredor com itens em oferta. Tudo estava pela metade do preço ou menos. Comprei sabão, sabonete líquido e detergente para os próximos 12 meses. Enquanto enchia o carrinho, ria comigo mesmo, principalmente porque eu sabia que escreveria um capítulo sobre esse mesmo comportamento. Foi ótimo economizar 70% em coisas que eu sabia que compraria de qualquer maneira em algum momento do ano. Vamos ser sinceros, podemos economizar muito dinheiro se formos contra a tendência nas compras. Se possível, costumo comprar casacos de inverno durante uma onda de calor. É nesse momento que as lojas querem se desfazer dessas peças para abrir espaço para as roupas de verão. Por outro lado, adoro comprar roupas de verão quando estamos com 1,80 metros de neve lá fora. Sei que não é normal fazer isso, e talvez seja por isso que gosto de fazer. Eu adoro um desconto. Acho que não sou o único que gosta de comprar barato. Como eu disse anteriormente, o mundo do trading é diametralmente oposto ao mundo fora do trading. As características que apresento como ser humano fora do mundo do trading não me servem bem no mundo do trading. Não é só de mim que estou falando. Estou falando das pessoas em geral.
Nossa mente tem dificuldade para separar o mundo do trading do mundo do comportamento geral do consumidor. Vejamos as diferenças. Promoção no supermercado. Quando vejo algo no supermercado que está mais barato do que antes ou que gera um desconto na compra de mais de um item, eu me sinto atraído a comprar. Minha ação é motivada por um impulso subconsciente direcionado para o prazer. Minha atitude é de um consumidor racional que buscará os produtos mais baratos. O supermercado sabe disso e adaptará sua oferta para maximizar meus gastos. Meu comportamento é orientado a potencializar meu prazer, dentro de minhas restrições orçamentárias. Quando faço isso, tenho uma sensação de bem-estar. Promoção no mercado financeiro. Quando vejo o índice FTSE cair de preço durante o dia, minha mente associa a queda dos preços ao valor e à desvalorização. Se eu agir por impulso, uma destas duas coisas acontecerá. Meu sentimento de valor será confirmado. O mercado começará a subir. 2. Meu sentimento de valor não será confirmado. O mercado continuará em queda. Talvez meu argumento seja provocativo, mas não importa o que aconteça em seguida, vou acabar perdendo, mesmo que ganhe na operação. Se eu comprar sem nenhum motivo válido, a não ser pelo fato de minha mente me enviar um impulso para dizer que o mercado está barato, perderei caso o mercado continuar em baixa. E por que o mercado não continuaria em baixa? Essa é a premissa da análise técnica. As tendências persistem. O mercado sofre de inércia, o que significa que, o que quer que esteja fazendo agora, as chances de que continuará fazendo são superiores a 50%. Se eu comprar e o mercado começar a subir, acabarei perdendo de qualquer forma, porque agora ensinei à minha mente que não há problema em estender a mão e pegar a proverbial faca que está caindo. Elaborei um padrão em minha mente que associa a compra de preços de ativos em queda com prazer, porque fui bem-sucedido nessa estratégia em algum momento. Uma observação: quando comecei a levar o trading muito a sério, eu revisava minhas operações no final do dia. Eu imprimia o gráfico e traçava minhas operações nele. Percebi que cerca de 8 em cada 10 operações eram realizadas por impulso. Comecei a me tornar muito mais consciente, à medida que seguia esse caminho, obtive cada vez mais sucesso nas operações. Quanto menos operações por impulso eu fazia, mais dinheiro ganhava e mais satisfação obtinha com meu trabalho. Autoanálise. Por meio da análise de meu comportamento de trading, registrando meticulosamente minhas operações em um gráfico no final do dia, cheguei à conclusão de que eu era um prolífico trader de valor. Eu vendia muito a descoberto nos mercados em alta e comprava muito nos mercados em queda. Isso me ajuda a lembrar a mim mesmo diariamente que, quando estou comprando, outra pessoa está vendendo a descoberto ou saindo de uma posição comprada. Um fator importante para meu sucesso no trading, passando de um trader perdedor para um trader vencedor, foi a percepção de que não existe desconto nos mercados financeiros. Substitutos no supermercado. Quando estou comprando algo no supermercado e descubro que o preço de um produto subiu ou que um produto que costumava estar em oferta não está mais, minha mente associará isso à dor. Ela me direcionará para um produto substituto. Esse comportamento humano é perfeitamente racional. Minha irmã e eu rimos desse fenômeno. Ela mora na Alemanha e costuma viajar pela companhia aérea EasyJet, de Berlim. Ela é muito eloquente quando diz: sou capaz de me levantar de madrugada para pegar um voo às 5 horas da manhã, se puder economizar 25 euros. Acredito que há muitas pessoas que fariam o mesmo. Substitutos no mercado financeiro. Caso o preço de um produto suba nos mercados financeiros, isso significa que há uma demanda por ele. Pode parecer caro, mas isso apenas reflete o ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores. Eu lutei com isso por anos. Argumentei que era caro, e essa visão errônea foi agravada pelos indicadores técnicos que eu estava usando. Indicadores como os estocásticos sugeririam que um mercado estava em sobrecompra ou em sobrevenda. São palavras substitutas para barato e caro. É por esse motivo que não estou mais operando com base em nenhum tipo de indicador técnico. Meus gráficos são 100% nus.
A perversidade dos mercados financeiros é que geralmente faz sentido comprar algo porque é mais caro hoje do que no dia anterior. Lidando com a adversidade. Conforme eu passar por situações difíceis em minha vida, serei paciente e farei de tudo para resolvê-las. Com muito trabalho e determinação, espero conseguir solucionar o problema. Posso até fazer uso de força ou de minha autoridade para resolvê-lo. Nenhuma quantidade de esforço, determinação ou oração transformará uma posição de negociação ruim em uma boa posição. Ou o mercado concorda com você, ou não. Não importa quão rico, grande e poderoso você seja. Se o mercado discorda de você, ele simplesmente discorda. O mercado só pode prejudicá-lo se você deixar que ele o faça. O mercado se recuperará. Ele cairá. Se você está operando ou não, se está ganhando dinheiro ou não, é irrelevante para o mercado. Ele não sabe nada sobre você. Quando você ganha dinheiro, é porque está alinhado com o mercado, que nada mais é do que a força combinada de todos os players deste. Assim como você, eles buscam ganhar dinheiro com o trading. Infelizmente, nem todos podemos ganhar dinheiro. Após anos de sofrimento, percebi que precisava mudar meu relacionamento, não com o mercado, mas com a forma como eu reagia ao que o mercado fazia. Grande parte desse processo estava desfazendo os valores e as crenças que eu tinha quando se tratava do mundo do trading. No mundo real, quando não consigo o que quero, esforço-me muito para convencer a outra parte a enxergar os acontecimentos do meu jeito. Sou bastante persuasivo e geralmente consigo as coisas como quero. Embora essa possa ser uma característica que me ajudou no mundo real, ela prejudicou meu desempenho no trading. O mercado não se importa com sua posição. Ele não se importa se você está comprado, vendido ou na margem. Ele não tem sentimentos com relação a você ou sua posição. O que quero dizer é que muitas das características que apresentamos como pessoas perfeitamente normais não funcionam no mundo do trading. Acredito que todos os traders de sucesso que conheço passaram por um processo de transformação. A de alguns foi gradual. Outros falam sobre uma situação específica que funcionou como uma virada de chave para o sucesso. Alguns deles ficaram tão desgostosos consigo mesmos que decidiram seguir as regras ou parar completamente de fazer trading. A inocência da observação objetiva. Um grande amigo meu, Dr. David Paul, descreveu sua transformação por meio da seguinte história. Tenho doutorado em engenharia mecânica. Trabalhei na De Beers. Inventei uma broca de mineração que me rendeu uma fortuna. Tive uma empresa de mineração. Então é justo dizer que entrei nos mercados com muita confiança e muito dinheiro à minha disposição. Comecei a investir dinheiro na década de 1980. Naquele período, era fácil ganhar dinheiro no mercado de ações. Tudo o que você precisava fazer era comprar ações, sentar e esperar. Enquanto esperava, comecei a programar nos primeiros computadores. Acabei criando um software de seleção de ações. Era incrivelmente sofisticado para a época. Nesse dia específico em questão, o software previa que o mercado subiria muito. Então, na abertura das negociações, liguei para minha corretora e fiz uma ordem de compra muito grande. Sem dúvida, aconteceu o que meu software havia dito que aconteceria. O mercado começou a subir. Naturalmente, fiquei feliz porque a análise estava correta e eu estava ganhando dinheiro. Eu me mantive firme porque o software previu que a alta continuaria, só que muito mais forte. Pouco tempo depois, no entanto, o mercado começou a cair. Fiquei um pouco surpreso, mas sabia que deveria ser uma queda temporária, o que significava uma boa oportunidade para comprar um pouco mais antes que ele decolasse de vez. Então foi isso que eu fiz. Comprei um pouco mais. E, mesmo assim, o mercado continuou a cair. E cair. E cair. Comecei a ficar um pouco preocupado, então liguei para minha corretora e para todos os meus amigos traders para ver se havia algum motivo para esse desvio. Eles também não sabiam explicar por que o mercado estava em baixa. A análise deles havia sugerido que o mercado se recuperaria fortemente.
Todos os boletins informativos sugeriam que estávamos no meio de uma grande onda 3, segundo a teoria das ondas de Elliott, e tudo apontava para preços mais altos. Eu me senti um pouco melhor após falar com meus amigos e minha corretora sobre a situação e tinha certeza de que isso era apenas uma anomalia, assim decidi comprar um pouco mais nesses níveis de preços mais baixos. O mercado se recuperou por um tempo e me senti muito bem por ter comprado mais no que eu achava que seriam as mínimas do dia. Depois o mercado começou a cair novamente, e comecei a ficar muito preocupado, até um pouco assustado. Eu tinha acumulado uma posição muito grande. Nesse momento, minha esposa entrou em meu escritório para perguntar o que eu queria para o jantar. Ela deve ter percebido que eu estava distraído ou incomodado, então foi até minha mesa e olhou para a tela de operações. Algum problema, querido? Ela perguntou. Ela tem a capacidade de ser tão doce. Não, meu amor, só estou trabalhando. Meu software diz que esse mercado deve subir. Apontei para a tela. O software nunca deu errado, e eu conversei com os corretores e com meus amigos, e todos disseram que esse mercado deveria estar subindo, mas ele está caindo. Ela olhou para a tela e disse: é esse o mercado em que você está operando? Sim, eu disse. Não consigo entender por que ele continua caindo. Tenho certeza de que vai subir muito em breve. Mas não está subindo agora, está, ela disse. Fiquei um pouco impaciente com ela e disse: não, querida, mas o que você não entende é que o software e a contagem de ondas de Elliott estão de acordo, e o mercado certamente vai subir. Bem, você está certo, não sei nada sobre esse software ou sobre a teoria de Elliott, mas parece que ele não está subindo agora, não é mesmo? Eu me lembro claramente de ter respirado fundo. Eu disse à mulher que a amo, mas que agora estava começando a me irritar. Não, querida, mas assim que isso passar, vai começar a subir. Isso é absolutamente necessário. Acredito que seja só uma formação AB igual CD. O software diz isso. A corretora diz isso. Meus amigos traders dizem isso. A contagem de Elliott diz isso. Não é possível que todas essas pessoas e meu software estejam errados. Ok, me desculpe, você está certo, eu não entendo nada sobre seu software, a coisa de Elliott ou o que a corretora está dizendo. Tudo o que vejo é que esse mercado está caindo agora, não está? Parei de olhar para a tela por um segundo e olhei para minha esposa. Você poderia, por favor, repetir o que acabou de dizer? Ela olhou para mim intrigada e disse: bem, só estou dizendo que agora, neste momento, aqui e agora, esse mercado está caindo, não está? Isso me atingiu como um raio. Eu não estava negociando o mercado. Estava negociando minha opinião. Comecei a rir porque, pela primeira vez, senti que sabia o que precisava ser feito para ganhar dinheiro no mercado. Entendi que o que eu estava tentando evitar era exatamente o que estava me matando naquele momento. Eu estava tentando evitar perder operações a todo custo e, agora, estava em uma operação que estava me fazendo perder, apenas porque me recusei a ouvir o que o mercado estava tentando me dizer. Percebi naquele momento que tinha que aprender a perder para ganhar. Simples assim. Eu não estava negociando o mercado. Eu estava reforçando meu ego por meio do mercado. Peguei o telefone, liguei para minha corretora e vendi todas as minhas posições compradas. Além disso, também vendi um grande número de contratos a descoberto. Certamente, o mercado continuou caindo, mais e mais. Minha vida como trader mudou naquele dia. Não prestei mais tanta atenção às teorias dos especialistas e parei de adivinhar como seria a movimentação do mercado. Comecei a operar nos mercados. Foi uma revelação. Comecei a ganhar muito dinheiro. Percebi que algumas das coisas que eu havia lido estavam completamente erradas e prejudicando minhas negociações. Por exemplo, todos nós já lemos a premissa de compre na baixa e venda na alta. Mudei essa premissa para venda na baixa e cubra na baixa, e compre na alta e venda mais alto. Renda-se. Quando pedi a David que resumisse sua experiência, ele me disse: olhe para a sua vida.
Você adora surfar. Você espera pelas ondas, rema no fluxo da energia e pega a onda. Qual é a diferença entre isso e o que fazemos como traders? Quando você está no mar, sentado fora da zona de arrebentação, esperando para remar, você não rema quando não há ondas. Você é paciente. Quando a onda certa se forma, você se prepara. É só você e o mar. Você se move de acordo com o fluxo dele. Você se rende. Para ter sucesso nos mercados, devemos nos render. Cada indivíduo neste planeta tem uma grande quantidade de tempo, dinheiro e valor vinculados ao que sabemos, e é impensável sequer considerar abrir mão de todo esse conhecimento percebido. O seu objetivo e o meu, quando operamos nos mercados, não é provar que estamos certos e massagear nosso ego. Nosso trabalho é ganhar dinheiro. Se isso significa que chegamos ao mercado com uma opinião e provamos estar certos, que assim seja. Se isso significa que temos que mudar de opinião porque o mercado determina isso, que assim seja. Uma pessoa mais espiritualizada do que eu talvez expressaria isso como esvazie sua mente e deixe o mercado guiá-lo. Há muito menos no trading do que parece. O fato é que a mente humana é complicada e tem muita dificuldade em processar informações simples. A menos que sejam informações extremamente complexas, a mente tende a ignorá-las. Acreditamos que algo simples não pode ser lucrativo. Qual é seu objetivo? A resposta deveria ser simples: ganhar dinheiro. Antigamente, eu era muito preocupado com o que deveria acontecer. Mas, para ganhar dinheiro, devemos nos concentrar no que está acontecendo aqui e agora. Quando comecei a escrever este livro, queria que ele fosse prático. Não queria tentar me passar por um terapeuta ou psicólogo de traders, porque eu não sou. Eu queria que o livro apresentasse a verdadeira natureza do que é o trading, escrito por alguém que arrisca a própria pele no jogo de trading e que tem cicatrizes e medalhas para mostrar. Se você acha que estas últimas páginas foram um pouco teóricas demais, gostaria de descrever um estudo de caso da vida real, capturado em vídeo. Minha maneira de dizer que é uma história autêntica, pelo Round the Clock Trader em julho de 2019. Gostaria de explicar o que quero dizer com entrar no mercado com a mente aberta e o copo vazio. Comprei um índice após um fundo duplo. Tudo parecia ótimo. Eu estava comprado desde os 12.808 pontos e comprei novamente nos 12.818 pontos. Aí aconteceu o seguinte: o índice despencou. Meu gráfico de 5 minutos mostrou 3 mínimas importantes, chamo isso de barras de saída, quando estou negociando contra a direção delas, ou barras de adição, quando estou negociando a favor delas. Eu estava errado em estar comprado. Saí de minha posição comprada e reverti para vendida, relativamente no início da espiral descendente do índice. Havia cerca de 500 traders participando do evento, e o que mais me agradou nos resultados não foi o fato de ter perdido na primeira operação ou de ter recuperado meu dinheiro logo depois. O que mais me agradou foi o fato de eu não ter me agarrado obstinadamente a uma operação perdida e ter libertado minha mente para passar de uma posição comprada para uma posição vendida. Quando comecei a fazer trading, não havia a menor chance de eu ter feito o que fiz lá. Eu teria mantido a mesma posição perdedora. Sei que estou certo, eu teria dito, só que eu não estava, e também não estava ganhando dinheiro. O ponto mais crítico foi quando minha nova posição vendida apresentou um lucro igual ao que eu havia perdido na posição comprada. Minha mente queria desesperadamente que eu trouxesse equilíbrio às minhas emoções. Qual é a melhor maneira de fazer isso do que compensar a perda da primeira operação? Bem, nas palavras do meu maior herói do trading Charlie Di Francesca, uma boa operação significa lutar contra as emoções que nos tornam humanos. Vamos dar uma olhada em como podemos fazer isso.